Sou de São Paulo, sou pedagoga. Na verdade, estou em São Paulo, né? Mudei de cidade também, então comecei em Santos, morei lá e depois eu mudei. Então parei um tempo também na psicopedagogia e achei Simone também nas redes, né? Pós-pandemia, todo mundo olhando esses aprendentes, tudo com dificuldade, o coração bate mais forte, falou assim, não é possível, vamos voltar à psicopedagogia. E quando eu li a Simone, justamente o que ela trazia era essa fala desse olhar como um todo, o ser como um todo, que é uma coisa que me toca muito. O propósito, os pilares da psicopedagogia que ela traz, para mim, são fundamentais. Então, a qualidade de vida, os valores, isso começou a fazer diferença no meu olhar psicopedagógico. Voltei a atender, claro, na clínica, né? Comecei a atender e fiquei super feliz porque foi um processo. É que nem a Simone fala, é tudo no seu tempo. Então, quando olha, fala assim, vai começar? Quando que eu vou ter um aprendente? A história que todo mundo conta. E a agenda? Como é que vai encher? Já estudei, e a teoria? E que eu já sei a teoria, agora a prática. Quando você começa a entender o seu próprio processo psicopedagógico, é que faz a diferença, gente. Então, assim, que nem a Simone diz, tem o network, tem a parte da escola, tem tudo isso, mas o seu processo é que faz a grande diferença. Então, eu tive esse processo nesse caminhar desse olhar psicopedagógico. O que é isso? É bonitinho a teoria, como é que é a prática, né? Então, de olhar esse aprendente como um todo, de fazer uma psicopedagogia, ter uma coerência não só dos livros, da parte técnica, da parte teórica, mas o dia a dia. Então, isso para mim foi o que deu assim uma grande diferença da escola, da Simone, os pilares, cuidando de quem cuida. Então, veio muito de acordo com os valores, com o que eu acredito. Eu acho que é muito esse processo, é o tempo, que nem a Simone falou, para mim foi perfeito. Então, na verdade, eu olhava para os testes, porque quando eu mudei para São Paulo, o pessoal só falava de teste, teste. Eu falei assim, meu Deus, não é a psicopedagogia que eu olho, que eu acredito, não é que não vou utilizar, mas utilizar de várias formas e com outros olhares, né? Então, acho que isso é muito importante e comecei a fazer isso na prática. Então, depois que eu comecei a atender, e eu trouxe essas situações até para a Simone, né? Como olhar, porque, eu vou fazer tal teste, o que eu vou avaliar? O que eu quero saber em relação àquele teste, em relação àquela situação? Então, desde uma planta, eu falo para você assim, pegar um vaso, trocar uma muda, então, assim, qual é o planejamento, qual a estratégia, qual o controle, tudo pode ser avaliado, tudo pode ser visto dentro de um contexto, então, assim, qualquer atendimento, ele pegou só um botão, ele pegou, ele selecionou, como ele pegou, até a prensa, gente, então, assim, tudo pode ser visto, é que nem um jogo, mas eu tenho o jogo, as perguntas, né, eu tenho o jogo certo, qual o jogo que a gente, quando inicia na escola, qual é a lista dos jogos, quais são os primeiros jogos que eu preciso ter no consultório? A Simone sempre escuta as mesmas perguntas, porque a primeira todo mundo faz. E aí depois você começa a olhar e fala assim, os jogos começam a fazer uma coisa mais criativa, então você olha qual é o interesse da criança, o que você pode dar, de que forma, o que você vai apresentar, e esse olhar que o aprendente traz, ou criança ou adolescente, tá, gente, ou adulto também. Então, atende adolescente nessas situações. Então, assim, qual é a construção, qual é o pensar? Então, é desse olhar que acaba partindo mais a construção do que você vai fazer no planejamento. Então, eu vejo os interesses, vejo o que vai ser falado, para criar esse vínculo, que é muito importante, porque acaba vendo os testes, a pessoa nem criou vínculo, já está pensando em fazer teste. Então, como vai pensar em bateria de resultados? Então, como você está, tudo que você aplica, você pode ter esse olhar. Eu comecei a trabalhar dessa forma, e o resultado, assim, é surpreendente, porque você começa a olhar como um todo, né? Cada sorriso que eles falam assim, o sou capaz é além de um teste, de uma avaliação, de um diagnóstico. Então, assim, eu sou capaz de fazer alguma coisa. Então, é esse olhar que eu acho que acaba tendo uma coerência dessa parte técnica que nós estudamos e conhecemos, com essa prática do dia a dia. Então, eu passei a fazer a psicopedagogia no meu dia a dia, não só num consultório, porque antes eu olhava a psicopedagogia dentro de um consultório. Agora eu vivo a psicopedagogia dentro e fora do consultório, né? É o meu diário. Eu falo Já isso pode assim. entregar o diploma.